Olá, quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus contigo, lá em Gênesis, a famosa história da Arca de Noé. Acho que você deve conhecer quase que de cor, mas eu estava ensinando para minha filha esses dias e quis compartilhar contigo um pouquinho de três aspectos interessantes. Lá em Gênesis capítulo 6, depois a gente vai ver a aliança que Deus fez com o arco-íris, não é mesmo? Então, Gênesis capítulo 6, o primeiro ponto que eu queria ler com vocês é sobre a rebeldia do povo, a cegueira do povo. Acompanha comigo, Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, ele diz assim: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Todo mundo sabe a história de Noé. Noé estava preparando uma arca em obediência a Deus e Deus ele queria punir todo esse povo que começou a se casar com outros povos, começou a desobedecer a Deus, começou a esquecer tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Então Deus fala: olha, eu vou matar todo mundo, eu vou trazer um dilúvio aqui e todo mundo vai morrer a não ser Noé. E Noé é um outro detalhe para a gente comentar dessa devocional. Em Gênesis capítulo 6, versículo 22, a gente vê aquilo que Deus fala sobre Noé. Ele diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Noé era um cara muito obediente, ele era muito fiel a Deus. Aliás, no meio dessa geração corrompida onde ele vivia, ele foi o único encontrado em obediência e fidelidade a Deus. Então a gente vê dois tipos de povos aqui. O primeiro, um povo rebelde, desobediente, que era o povo que morreu lá durante o dilúvio. E a gente vê Noé. Noé é um homem obediente que salvou a sua família através da sua fé, construindo, obedecendo a Deus as ordens que Deus lhe tinha dado. Interessante é que os detalhes da construção da arca. Tinha metros, tinha jeitos, tinha todos os detalhes possíveis para uma construção. E Noé fez do jeitinho que ele ouviu que Deus o ordenou. Isso é muito interessante. Mas depois de acontecer o dilúvio, Noé na arca e tudo mais, a gente vê aquilo que Deus fez. E é isso que a gente precisa se lembrar toda vez que a gente vê um arco-íris. Acompanha comigo em Gênesis capítulo 9, versículo 13 até o 15. Ele diz assim: Coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a terra. Isso aqui é a promessa maravilhosa de um Deus que criou uma aliança. Uma aliança que é inquebrável por causa desse Deus maravilhoso. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se da fidelidade de Deus, lembre-se do poder de Deus. Lembre-se disso. Essa é o desafio desse dia para você. Lembrar das promessas de Deus, lembrar daquilo que Deus fez. E lembrar que nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós seremos como o povo rebelde, cego, que só quis fazer as próprias vontades, ou a gente vai ser como Noé, obediente, fiel até o fim, e construir coisas, fazer a vontade de Deus com aquilo que Deus tem permitido a gente viver. Esse é o meu desafio para você nesse dia. Escolha entre ser um povo rebelde que foi morto, ou um povo que foi como Noé, que obedeceu e foi fiel, e por isso foi abençoado no final. E lembre-se toda vez disso ao ver um arco-íris. O arco-íris só existe porque Deus ordenou que ele existisse. E isso é a prova da aliança de Deus conosco. Deus abençoe seu dia.